Matar e roubar. Parte 8. Ainz deixou o tesouro élfico junto com Aura. A conclusão foi que eles ainda não sabem se atendeu às suas expectativas ou não. Ainz não tinha certeza sobre o valor de um monte de coisas lá, como a fruta estranha que era maior que uma fruta de palmeira, na verdade, maior ainda que Aura. O fato de que a maioria dos itens eram feitos de materiais facilmente coletados da natureza em vez de metais preciosos era ainda mais decepcionante, mas ele ainda tinha uma pequena esperança de que eles tivessem algumas habilidades raras ou desconhecidas. Então, Ainz não estava exatamente de mau humor. Na verdade, ele estava se sentindo muito bem. As mercadorias não estavam mais aqui. Ainz os enviou para a casa de Toras perto do nível do solo de Nazarick, usando portal. Ele provavelmente surpreendeu as Pleiades de prontidão na casa de Toras, mas não teve tempo suficiente para explicar a situação enquanto Mare ainda estava sozinho. Ele só conseguiu ordenar em voz alta que guardassem cuidadosamente os itens enviados para dentro da casa de Toras, considerando que alguns deles poderiam ser perigosos. Depois que tudo foi feito, Ainz se resolveu e se virou para Aura com uma expressão séria, que era o mesmo que seu aspecto ossudo habitual. Bem, então, eu estou confiando em você, Aura. Ok. Aura deu uma resposta enérgica, virou de costas para Ainz e se agachou. Francamente falando, a velocidade com que ele podia correr era completamente diferente da de Aura. Ele provavelmente seria facilmente deixado para trás. Claro, ela iria desacelerar um pouco, pois teria que seguir cuidadosamente o rastro do sangue do rei elfo. Ainda assim, Ainz não seria capaz de acompanhar apesar disso. Ele também tinha equipamentos que aumentariam muito sua velocidade por si só, mas uma mudança de equipamento não significava apenas trocar a peça necessária e acabar com ela. O equipamento que Ainz geralmente equipava era estritamente coordenado para coisas como a distribuição geral de resistência, peso do equipamento e o aumento e diminuição dos parâmetros. Ele precisaria de algum tempo para revisar a coordenação novamente se quisesse quebrar o equilíbrio. Ele não precisaria gastar tempo se usasse itens consumíveis como pergaminhos para aumentar sua velocidade, mas sua natureza avarenta o impediu. Ele não tinha certeza se poderia acompanhar Aura mesmo depois de passar por todos esses problemas. Então eles escolheram a opção mais adequada aqui, ele deveria ser carregado por Aura. Claro, um homem adulto sendo carregado por uma garotinha era extremamente embaraçoso. Até Ainz sentiu um pouco de vergonha disso. Seu embaraço gradualmente se acumulou, provavelmente porque a supressão não entraria em ação com emoções tão mornas. Mas a vida de Mare dependia dessa escolha. Mare venceria o rei dos elfos sem dúvida. Pela estimativa de Ainz sobre a força do rei elfo, ele não tinha chance de vitória, ele também estava exausto e gravemente ferido além disso. No entanto, não havia certeza absoluta. Ainz hesitou em perguntar sobre a situação através de uma mensagem, mesmo que quisesse, temendo que pudesse acabar desviando a atenção de Mare no meio de uma briga. Então, era melhor encontrá-lo, mesmo que apenas um segundo antes. Então, Ainz deve jogar fora seu constrangimento, se necessário. Não foi uma escolha que ele fez como Suzuki Satoru, mas como Ainz ou Algon. Naturalmente, surgiu mais uma dúvida depois disso. Como exatamente ele deve ser carregado? Se ele ia ser carregado por Aura, então havia a escolha de ser carregado em seus braços como uma princesa. Talvez alguns até preferissem uma carona em seus ombros. Ainz escolheu ser carregado nas costas. Não, para ser preciso, foi Aura quem decidiu isso. A princípio, Ainz propôs ser carregado por cima do ombro como uma bagagem. Ele teria ficado menos envergonhado dessa forma e também era mais adequado no sentido de que ele poderia ironicamente brincar que era bagagem desnecessária. Mas, ao propor isso, Aura disse a ele: "Eu não posso lidar com Ainz-sama como bagagem." Depois que ele percebeu que daria algum trabalho para persuadi-la, Ainz cedeu. Ele não se atreveu a propor ser carregado como uma princesa. Sua estabilidade mental não teria aguentado. Então, ele acabou sendo carregado nas costas dela. Já tendo se resignado a isso, Ainz subiu em suas pequenas costas, torcendo com um docoixo em seu coração. Depois disso, ele tirou uma espada curta da caixa de itens e a segurou. Ele não tinha certeza se iria precisar, mas era melhor estar preparado. Uma caveira elemental criada a partir do convocar morto-vivo de 10º nível, de Ainz flutuou ao lado deles. Por que ele não criou um morto-vivo para carregá-lo no lugar de Aura então? Havia uma razão simples pela qual ele não o fez. É porque ele precisaria deixar alguém para trás como distraction em uma situação crítica. Ele pretendia usar um morto-vivo para que ele e Aura pudessem escapar. Então, ele decidiu não convocar um para montá-lo. Claro, ele poderia simplesmente descer do morto-vivo quando eles encontrassem um inimigo, mas esse momento poderia acabar sendo fatal.
Ain sentiu que estava sendo muito cauteloso, mas este era um campo de batalha onde as chances de algo inesperado acontecer eram muito altas. Era necessário fazer preparativos até certo ponto, como recuar imediatamente com um morto-vivo como parede, para sua própria segurança. Elemental Skull era mais um atacante do que um tanque. Ele o convocou apesar disso porque o tanque nem sempre era a escolha mais apropriada para usar como distraction. Aliás, ele não recomendaria um atacante agindo como um tanque em Yggdrasil. Além disso, apenas monstros como Touch Missan foram capazes de se tornar um tanque e um atacante ao mesmo tempo, então ele também não recomendaria isso. Bem, era mais como se ninguém fosse capaz de fazer isso normalmente. No entanto, se alguém quisesse insistir que eles podiam, eles eram livres para fazê-lo. Aura correu. Seguindo o fraco rastro de sangue, ela desceu as escadas por alguns andares. Então ela parou. Ela desviou o olhar do chão na direção que eles estavam indo. Ain seguiu com os olhos também, mas não conseguiu sentir ninguém ali. Ele queria perguntar a ela qual era o problema, mas decidiu esperar por suas palavras, pronto para comandar o Elemental Skull imediatamente se algo inesperado acontecesse. Ains também pensou em outra possibilidade. E ele estava certo. Ain-sama, recebi uma mensagem de Mare. Entendo. Ains respondeu com um tom sério. Parecia fora de lugar, considerando que ele estava sentado nas costas de Aura, mas ele teve que usar um tom condizente com seu mestre. Pela sua atitude, não parece que Mare pediu ajuda. Então, ele capturou o Rei Elfo sem problemas. Sobre isso, parece que o Rei Elfo já foi morto. O quê? Do ponto de vista de Ains, o Rei Elfo sem seu elemental da Terra Primal era fraco, mas não o suficiente para ser incapaz de escapar ou ser morto pelos habitantes deste mundo. Então há um indivíduo mais forte aqui além do Rei Elfo. O que Mare fez depois disso? Sim, ele derrubou aquele indivíduo forte, mas parece que eles ainda estão respirando. Quais são seus pedidos? Mare disse que é altamente possível que eles estejam segurando alguma informação importante, que eles provavelmente poderiam ter assistido à batalha entre a Insama e Chautiar. O quê? Você quer dizer aquela batalha? Eles poderiam ter um item mundial, nós iremos lá, os protegeremos, e retornaremos imediatamente para Nazarick, não há tempo. Aura, provavelmente será difícil para você, mas vou depender de você um pouco mais. Aura mencionou especificamente que o inimigo era uma pessoa forte em vez de pessoas, então eles provavelmente estavam sozinhos. No entanto, também era possível que Mare escolhesse essas palavras porque era um grupo onde apenas um deles era forte enquanto os outros eram apenas ralé. É melhor recuar para um lugar seguro o mais rápido possível quando não se tem certeza sobre os números do inimigo. Isso não será um problema. Mas nós estaremos indo rápido. A Insama, segure firme. Aura disparou no momento em que suas palavras terminaram. Ela estava muito mais rápida do que antes, não diminuindo nem mesmo nas esquinas, mas em vez disso chutando as paredes para mudar de direção, parecia uma montanha-russa, embora ele nunca tivesse andado em uma. Embora este corpo não pudesse ser afetado pelo medo, ele sentiu um pouco de medo. Talvez sua linha de visão tão baixa tenha aumentado sua sensação de medo. Ele podia se mover na mesma velocidade quando se transformava em guerreiro, mas correr com suas próprias duas pernas era completamente diferente de experimentar essas curvas repentinas, acelerando e desacelerando aos caprichos de outra pessoa. Eles viram Mare depois do que pareceram alguns segundos para Ains. Mare estava carregando um humano desconhecido por cima do ombro, segurando habilmente seu próprio cajado e algo que parecia uma foice estranha juntos em uma mão. Ele tinha muitas perguntas como ouvi dizer que ele foi morto, mas onde está o corpo do Rei Elfo? Ou o que aconteceu com seus itens mágicos? Mas eles não poderiam ter uma conversa tão descontraída em uma área hostil. Eles devem recuar por enquanto. Ains, carregando-se descaradamente com uma expressão séria, como se ele quisesse que os outros entendessem que isso era necessário e que era completamente normal, desceu das costas de Aura. Ele enfiou a espada curta no chão. Foi difícil memorizar este corredor sem características em um curto período de tempo, mas deve ser um pouco mais fácil se for o lugar em que ele enfiou uma espada reconhecível. Ele também memorizou essa espada curta muito claramente para que ele pudesse usar magia para se conectar aqui diretamente. Então, ele ativou o portal. Vá em frente. Depois de um reconhecimento tímido, Mare entrou no portal enquanto segurava o humano. Ains dispersou o Elemental Skull e o seguiu junto com Aura. O outro lado do portal foi onde ele jogou anteriormente o conteúdo do tesouro élfico. Ains encontrou Intoma, que provavelmente veio para recuperar os itens, curvando-se em sua chegada. Ela provavelmente adivinhou que eles iriam passar quando viu que um portal havia sido ativado novamente. Os Cavaleiros da Morte, que provavelmente estavam aqui para ajudar Intoma, estavam parados sem rumo. Bem-vindo de volta, Ains-sama. Omu. Continue com a recuperação, Intoma.
O anel está com você. Sim, é. Então dê para Aura. Aura. Esta é uma importante fonte de informação. Vai ser ruim se ela morrer. Rápido, mas com cuidado, leve-a para a prisão congelada. Eu não acho que teremos que lembrar Neuronist, mas não se esqueça de tirar o equipamento dela. Sama, posso ter uma palavra? Qual é o problema, Mare? Há algo para se preocupar. Sim. Este humano foi muito forte. Eu lancei areia de Sandman nela, mas se ela acordar por algum motivo, não acho que Neuronist Sam possa vencer contra ela. Eu vejo. Então fique ao lado daquela mulher até que Aura ou eu cheguemos. Esteja em guarda. Aura usou o anel e o ativou, se teletransportando enquanto segurava a mulher um pouco mais gentilmente do que Mare. Depois de vê-la partir, Ain se virou para Mare. Bem, então, Mare, por que você acha que aquele humano assistiu à batalha entre Chautiar e eu? Essa era a sua maior dúvida. Sim. Aquele humano usou tanto o objetivo de toda a vida é a morte de Ain-sama quanto o Enerjar de Chautiar-san. É impossível que não tenha sido completamente relacionado a essa batalha. O que você disse? Normalmente, ter uma única habilidade forte o suficiente para ser chamada de trunfo era o limite. Deter duas dessas habilidades era impossível na opinião de Ains. Nesse caso, a hipótese de Mare provavelmente estava certa. Talvez fosse algo como uma habilidade de cópia. Você fez bem em derrubá-la sem matá-la, certo? Sim. Eu também pensei que ela acabaria morrendo no Petit Catástrofe, mas parece que ela tinha muito HP, então ela não morreu por sorte. Você usou Petit Catástrofe, pensar que ela não morreu nem por isso, aquele humano é certamente forte. Você teve muita sorte, então, o que aconteceu com o Rei Elfo? Ouvindo sobre o fim do Rei Elfo de Mare, Ains franziu as sobrancelhas inexistentes. Parar o tempo não funcionou nele, então era muito provável que ele estivesse equipado com um item para anulá-lo. Ele queria recuperar o equipamento, mas também queria reunir informações daquela mulher ao mesmo tempo. A recuperação do equipamento deve ser priorizada, pois esse humano não escaparia de Nazarick tão cedo. Então, vamos enviar o ator de Pandora. Ele também pode procurar coisas que eu perdi. Ou, devo enviá-lo para investigar aquele humano? Não, eu sou melhor do que o ator de Pandora nisso. Nesse caso, Ains virou-se para Intoma. Intoma, apenas espere um pouco mais. Vou falar com o ator de Pandora. Depois de ouvir a resposta de Intoma, Ains ativou mensagem.